Muitas vezes aqui na comunidade o pessoal fala que a geração atual dos homens está ferrada, tá só tomando na cabeça, tá ferrada e tudo mais. Não é bem assim, cara. Se tem uma geração que mais tomou no toba foi a geração X. A geração X é a que mais se ferrou. Imagina o seguinte, olha. A geração Baby Boomer eles não estavam informados de nada. Mas na época deles a guerra não estourou. Então tava de boas, entendeu? Na geração X, eles não estavam informados de nada e a guerra estourou. Esses caras não estavam nem na trincheira, a hora que começou a cair bombardeio. Esses caras não estavam nem no abrigo nuclear a hora que a bomba atômica explodiu. Porque vamos lá, geração X, seria os Purple Pill, os Homo sapiens, os caras que sabem que o sistema tá uma porcaria, mas acham que vão arranjar uma Maria exceção e vão conseguir se proteger. Mercado de trabalho, geração X. Geração X, geração que se tornou ali adulta, década de 80, 90 e tal. Mercado de trabalho. Desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades brasileiras, tá? Então esses caras já não tiveram uma reserva de trabalho para conseguir ter mais recursos para poder ser provedor e atrair mulher, porque já tinha bem mais mulher na época deles no mercado de trabalho. Não só isso, o Estado começou a jogar dinheiro para dar ensino superior para a mulher, para empoderar ela. Só que a questão principal é a seguinte: qual foi o acordo, a pegadinha do malandro, o golpe da segunda onda feminista? Foi que as mulheres elas iam ganhar a oportunidade de trabalhar e de estudar, e daí elas iam começar a ter relacionamento de igual para igual com homens. Só que não. Elas ganharam a oportunidade de trabalho, de estudo e mais recursos, e simplesmente elas pegaram o parâmetro delas do que o homem precisa ter para ter um relacionamento com elas e simplesmente aumentaram mais ainda, se tornaram mais exigentes. Então o cara da geração X, para ele conseguir ter recursos para atrair e manter uma mulher, e acesso também à formação e à educação, tudo para ele foi bem pior. Outra coisa, recursos. Geração X, o governo já não estava tacando tanto recurso em cima da população. Ele não estava ainda começando a cobrar. Veja bem, até ali, década de 80, a carga tributária aqui no Brasil era uns 20, 25%. A partir da década de 90, ali no Fernando Henrique, Itamar, começou a saltar. Saltou a carga tributária para 30, 35. Então veja bem, não só o cara da geração X ele não teve tanto acesso a estudo e trabalho, não teve reserva de mercado para poder se tornar um marido, para poder ter filhos. Além disso, o governo estava começando a cobrar a conta de tudo que ele deu para os baby boomers. Duplamente ferrado esse homem da geração X. Com as mulheres que agora estão mais exigentes por causa do empoderamento. Mas outra coisa também. Leis. Quantidade de homem que se ferrou na parte legal nessa geração. Porque veja bem, não tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha menosphere, não tinha grupos masculinistas. Teve um monte de cara aí que se casou e se ferrou. Se ferrou de verde e amarelo sem nem saber o que estava acontecendo. Tomou um divórcio, tomou um chifre, perdeu a casa, perdeu os filhos, virou um escravo pro resto da vida dele. Isso sem contar os que devem ter sido presos ou se suicidado. Compreende? Só que outra coisa também dessa geração aí do Homo sapiens, da geração X dos Purple Pill. Porque eles, logicamente, eles começaram a ficar informados a respeito do sistema, da cultura e das leis, depois que começaram a se ferrar. Só que muitos deles ainda caíram naquela ideia que não, dá pra negociar com as mulheres, elas realmente querem a igualdade, entendeu? Dá pra arranjar uma Maria exceção, dá pra começar a se proteger. Muitos caras dessa geração aí, lá na década de 90, começaram a buscar acordo pré-nupcial. E agora estão correndo o risco, né, de qualquer juiz aí pegar o acordo pré-nupcial, praticamente rasgar e o cara se ferrar agora no século XXI. Mas tem outra coisa importante também aí. A qualidade das mulheres nessa geração. Como eu falei, por causa do empoderamento, acesso a trabalho e estudo, elas se tornaram cada vez mais exigentes, porque veja bem, no relacionamento, o dinheiro do homem é da família. O dinheiro da mulher é só da mulher, e não importa o quanto tu dê oportunidade, trabalho e recursos para a mulher, ela sempre vai querer um cara que esteja acima dela, isso é natural da mulher. Para ela ter um relacionamento com um homem, sentir atração por ele, ela tem que encontrar um homem que esteja acima dela. É nisso que a sociedade ocidental moderna fracassou. Porque empoderou as mulheres e automaticamente tornou a grande maioria dos homens da sociedade não atraentes para as mulheres. Então isso já é o primeiro ponto que ferrou com a qualidade das mulheres da geração X. Outra coisa, começaram a se casar entre os 25 e 30. Já não é mais tão jovem, já não é mais tão fértil.
já teve uns parceiros anteriores, já teve chance de pegar alguma DST, entendeu? Fazer um sexo desprotegido aqui ou ali, talvez se tornar mãe solteira. Quer dizer, a qualidade dela já detonou com o aumento da idade, a perda de fertilidade e também com o histórico. E também com o empoderamento, que nem eu falei. Veja bem, esse cara da geração X, ele não teve condições de se tornar um provedor e colocar a mulher dentro da casa dele e a mulher não precisar trabalhar. Por causa da falta de oportunidade no mercado e nos estudos. E também por causa do empoderamento da mulher. Aqueles recursos que iam só para os homens, que eram os que mais se esforçavam e corriam atrás, começou a ser direcionado para as mulheres por causa de ideologia, por causa de feminismo. E essas mulheres que começaram a se relacionar com esses homens da geração X, começaram a ressentir ele. Ressentir, entendeu? E começar a reinar, incomodar dentro de casa, bater boca, transar menos. Por quê? Porque, não, peraí, o meu pai, ele se casou com a minha mãe, ele pagava tudo e sustentava a minha mãe, mas agora eu tô com meu marido e ele não tem condições de me sustentar. Eu me casei e ainda tenho que continuar trabalhando, entendeu? Aí essa mulher também, ela quis trabalhar, quis estudar e achou que trabalhando e estudando ia ter condições de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E daí essa mulher muitas vezes, algumas vezes já decidiu não querer ter filho, ou teve menos filho, ou em casa o marido está trabalhando fora, ela está trabalhando fora e ela ainda quer que o marido chegue em casa, mesmo ele estando pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, porque novamente o dinheiro da mulher é só da mulher, essa mulher, o cara chega em casa, ela fica reinando e ainda quer que o homem ajude em afazeres domésticos. Então veja bem, esse cara da geração X, ele é um completo ferrado, um completo fudido, porque pegou um mercado de trabalho ruim, pegou um mercado acadêmico de estudo ruim também, porque começaram a abrir, né, oportunidades para as mulheres, mas não surgiram mais oportunidades no mercado. As oportunidades se mantiveram, só que tiveram que pegar e encaixar as mulheres ali no meio também. Então menos oportunidades para ele, menos recursos para ele, as leis começando a chegar nas costas de tudo quanto é homem, aí que saiu as reformas de divórcio, aí que começaram a descriminalizar adultério, e também um monte de mulher que começou a se tornar tóxica e querer que os benefícios do relacionamento vão só para ela, sem ela ter que oferecer nada de volta para o homem. Então esse cara da geração X, esse Homo sapiens, esse Purple Pill, é o que mais se ferrou. Então, não é só uma questão do quanto o homem é consciente. Para o homem conseguir se beneficiar e se proteger na sociedade atual, dar uma de camaleão, que nem o VDS falou quando ele pediu para fazer esse vídeo, é uma questão individual do quanto o cara é consciente, do quanto ele soube aceitar a realidade, engolir a Red Pill e se adaptar, mas também tem uma questão de geração aí no meio. Então vamos falar da geração Y. Geração Y. Mercado de trabalho, mercado de estudo já está totalmente meio a meio. Obviamente, os homens é que vão para as áreas que são mais arriscadas e dão mais dinheiro, e também vão para as áreas mais difíceis dentro das universidades. Só que, por outro lado, tem muito subsídio do lado feminino. Veja bem, tem muito curso inútil nas universidades, da parte de sociais e humanas, e que tem um monte de mulher e que tem umas bolsas de estudo com valor altíssimo. Tem aquele pessoal que vai para a universidade e fica vivendo ali do dinheiro público até quase uns 30 anos de idade. O pessoal faz mestrado, faz doutorado, escambau. Então, além da carga tributária ter aumentado mais ainda, chegado agora a uns 40, tu tem, além daquele empoderamento feminino delas poderem trabalhar, poderem estudar, agora além delas poderem trabalhar e estudar, elas ainda estão recebendo recurso público para poder trabalhar e para poder estudar, entendeu? E exigindo mais direitos. E a zoeira está chegando até no setor privado das empresas. A gente viu ali o Planeta 50-50, Agenda 2030, a quantidade de concessões que as empresas estão sendo pressionadas para começar a dar para a mulher. Simplesmente mais subsídio. Já não bastasse o subsídio público, tu tem o subsídio privado também. Então a situação do mercado, se para o homem da geração X já era difícil dele se tornar um protetor provedor, geração Y está totalmente inviável. E não adianta falar assim, não, mas tem tal cara que faz isso. Sim, provavelmente vai ser aquele homem que trabalha umas 12, 14 horas por dia, super especializado, super competente, mas o cara está vivendo só do trabalho. Olha a quantidade de homens-hora que ele está tendo que colocar para poder chegar nesse topo 20%, topo 10% dos homens, entendeu? Para se tornar, talvez, possível de se tornar um provedor e para ser capaz de atrair mulher através de recursos. Que nem eu falo várias vezes, the juice isn't worth the squeeze. Basicamente, o que tu vai gastar para espremer o suco não vale o suco. E daí tem a questão dos recursos. Como eu já disse,
Baby Boomer, carga tributária baixa e governo jogando dinheiro na população. Geração X, governo começou a parar de dar dinheiro para a população, começou a cobrar. Geração Y, a conta chegou, velho. Reforma, reforma, aumento de carga tributária, desemprego, tá ligado? Não só o governo ele tá na geração Y parando de investir na população, parando de dar essa certa segurança através de recursos, saúde, educação, moradia, essas coisas e tudo mais. Ah, mas tem Minha Casa Minha Dívida. Sim, Minha Casa Minha Dívida, que daí basicamente o documento da moradia sai no nome da mulher. Se a mulher se divorciar, o imóvel fica para ela. E também são aqueles imóveis que dão um monte de escândalo da qualidade dele ser horrível e ser mal localizado. Mas enfim, né? Só que daí tem a carga tributária altíssima. Na geração Y, a conta das benesses do Baby Boomers estão chegando com fúria. Não é à toa que a gente está agora na época da reforma da Previdência. E daí vamos pegar também as leis. Olha o nível que está hoje em dia. Foi além do que tinha ocorrido anteriormente. Basicamente, adultério deixou de ser crime. Adultério deixou de ser punível até socialmente. A gente tem a mulherada que está por aí falando que nem a... Esqueci o nome daquela atriz, a Débora Seco, né? Que a mulher tem que ter o direito de trair, entendeu? Como se todos os homens da sociedade traíssem, né, cara, anteriormente. Como se não fosse só aqueles mega alfa, o cara com grana pra cacete, né? Que tinha dinheiro pra conseguir atrair e manter uma amante. Mas enfim, então se a gente for ver, as leis de divórcio feministas estão totalmente consolidadas. A mulher pode pedir divórcio a troco de nada, ela pode trair, não acontece nada. Na sociedade também não tem mais estigma disso, já tiraram o estigma de mãe solteira. Estão fazendo de tudo para tirar o estigma de mulher que assim é mãe solteira e é dependente do Estado, certo? Aí tu tem também agora essa pressão de quererem colocar a vara de família em cima até de relacionamento de namoro. Relacionamento que não houve um casamento, uma união estável. Tanto aquelas partes assim de leis de violência doméstica, que a violência doméstica não é um estupro, não é umas bifas de verdade. Não, o pessoal começa com aquele negócio de abuso emocional, sabe? De controle emocional, controle financeiro. Basicamente, se tu tem um carro e tu não quer que a tua namorada, a tua esposa fique usando o carro porque ela não dirige bem ou porque ela não tá no seguro, isso é um tipo de abuso. Se tu tem uma conta conjunta, um cartão que tá com a tua esposa ou com a tua namorada, tem muito cara que faz isso, bando de trouxa. E tu vai conversar com ela para baixar o gasto dela ou tira o cartão dela durante um tempo porque a parte financeira da família está mais apertada, isso é considerado um tipo de abuso? Se a tua mulher começa a sair sozinha sem tu e tu começa a questionar onde é que tu foi, com quem tu estava, isso é abuso. Então as leis não tá só naquela parte de, olha, mulher pode trair, não acontece nada, no divórcio tu vai perder a casa, tu vai perder os filhos. Não, cara. A inserção do Estado nos relacionamentos e o uso das leis para dominar e detonar com os homens está cada vez maior. Então veja o quanto a geração Y está mais ferrada do que a geração X. Só que o importante é a informação.